Deus é um Deus que responde nossas dúvidas, nossas perguntas, aquilo que a gente tem para o nosso futuro, o nosso presente. Amém? Daniel capítulo 10, versículo de 7, que diz assim: só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não viram, não há bastante. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram, esconderam-se. Fiquei, pois só eu vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez mover sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, filho, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque este sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu, vindo por causa das suas palavras, mas o príncipe do rei da Pérsia pôs defronte de mim 21 dias. E este Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim trazer a entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Amém, irmãos? Podem se assentar. Aqui nessa palavra, a gente começar a entender, primeiro a gente tem que saber quem foi Daniel. Daniel foi um dos cativos de Judá que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou cativo na invasão da Babilônia. E então, ele, por algum período, ele foi treinado para ter aquela doutrina daquela nação, daquele rei. Porém, algo que chama a atenção é que mesmo ele não sendo daquela nação, ele não sendo seu cidadão babilônico, ele não se deixou se desviar dos caminhos do Senhor. Porque mudaram o nome dele. O nome dele é Daniel. E mudaram o nome dele para Belsazar. Mudaram o nome, porém não mudaram a identidade dele. Tem pessoas que mudam de ambiente, começam a receber apelidos e começam a mudar a identidade. Mas eu vim profetizar que a partir de hoje, a identidade que você tinha e talvez você perdeu, Deus vai começar a restaurar novamente. Deus vai começar a restaurar os sonhos de antigamente. As respostas que você precisa, hoje Deus vai te dar. Amém? Nas orações de Daniel, aqui Daniel estava de jejum e orações, 21 dias clamando. E a palavra de Deus diz que desde o primeiro dia foi ouvir as orações dele. Porém, a gente consegue entender que Daniel ele tinha um coração e tinha uma intimidade com Deus surreal. Deus, desde o primeiro dia, ouviu. E Ele também ouve as nossas orações desde o primeiro dia. Mas Ele quer ver o nosso posicionamento diante das circunstâncias. Muitos homens de Deus na Bíblia, eles não tinham oração de dizendo: Pai, me dá. Pai, eu quero isso. Não. A gente vê como Davi: Deus perdoa os meus pecados. Não afasta de mim teu espírito. Aleluia. É uma oração, meus irmãos. Uma oração de pessoas sedentas pela presença de Deus. Que não
faz entender, me faz recordar da época que eu fui desligado de uma empresa, de uma igreja, saí de igreja para outra, e o pastor ele não gostou. Ele jogou uma praga em mim. Jogou. Todo mundo que sai dessa igreja aqui é desviado. Aquela palavra entrou no meu coração. Sabe o que eu fiz? Fui orar. Eu fui para uma igreja pentecostal, mais pentecostal do que a Assembleia. Só tinha senhorinha de monte. Era oração de dia, de tarde, de noite. Bem na hora que entrou a pandemia. E eu não desviei. O temor do Senhor, aquilo que o Senhor tem na minha vida, tem na sua vida, Ele não deixa. Aquele que tem muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os escolhidos de Deus, Ele não deixa de enviar. Meu Deus, é verdade. Eu costumo dizer que existem dois tipos de crente: o crente ungido, que é o verdadeiro crente, que não muda de acordo com o ambiente. E tem um crente camaleão. Já viu o camaleão, pastor? Está no verde, ele muda para o verde. Está no vermelho, ele muda para o vermelho, ele muda de ambiente, ele se adapta de acordo com o ambiente. Se aqui nessa lojinha está falando palavrão, ele começa a falar palavrão. Se nessa lojinha aqui, de final de semana, está bebendo uma, ele começa a beber uma também, para desfazer as amizades. É o crente camaleão. Mas eu creio que Deus está levantando umas pessoas, Aleluia. os crentes, que não é crente camaleão. Glória a Deus. É um crente que, de acordo com o ambiente, ele continua sendo um homem e mulher de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Prosseguindo aqui, irmãos. Precisamos entender que para ter a resposta de Deus, a gente tem que estar posicionado. Verdade. Se Daniel tivesse, no segundo dia falado que Deus me respondeu. Que a gente, quando ajoelha, só sai daqui quando Deus me responder. Passou meia hora, Deus me respondeu antes da mãe e levanta. Imagina ficar 21 dias esperando a resposta de Deus. 21 dias. E Daniel me ensinou uma coisa que eu anotei aqui e achei muito interessante. Porque só vive o chamado, só vive a plenitude do chamado quem consegue romper a resistência. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Na minha e na sua vida tem muita resistência. A resistência da internet, a resistência das amizades, a resistência no trabalho, na vida amorosa, na vida financeira. Tem muita resistência que impede o nosso chamado de prosseguir. E Daniel entendeu que para ele poder ter a resposta de Deus, ele tinha que romper essa resistência. Moisés, quando ele estava vendo a sarça ardente, Deus se apresenta para ele e manda ele ir ao povo lá no Egito. E diz para o povo: ó, eu te mandei, eu, Senhor, te mandei. Aí Moisés fala para Deus: Deus, mas eu vou chegar lá e falar que Deus, o Senhor falou comigo e ele onde está? Então vamos. Moisés, vai lá e fala: eu sou te enviou. Aleluia. Sabe o que significa eu sou? Se você está precisando, Moisés, de libertação, o povo estava precisando naquele momento. Mas ele não se apresentou como libertador. Ele se apresentou como eu sou. Se é libertação, eu sou. Se é cura, eu também sou. Aleluia. Se é dinheiro, eu sou. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a resistência, eu sou, está aqui, eu sou, vou te ajudar. Não importa qual seja, vai pegar o teu coração, pega as tuas dúvidas, as tuas. É só entregar na mão do Senhor. E Deus ele vai trabalhar a seu favor. E Pedro, já falei de Daniel, já falei de
Moisés, e agora eu vou falar de Pedro. Pedro era alguém que tinha uma resistência. Quem lembra do dia que foram prender Jesus? O soldado veio para botar a mão de Jesus, Pedro sacou as palhas, cortou a orelha do soldado. Jesus veio e volta. Ali tinha uma resistência em Pedro. Ele era explosivo. Quantos da gente também não é explosivo algumas vezes? Não consegue se controlar. Só pedir para que Deus sou grande Jesus, fruto do Espírito, glória, domínio, glória. Aleluia. E Pedro, ele depois que rompeu essa resistência, a gente pode ver em Atos 2, do versículo 36, que ele deu 3.000 homens para Jesus. Glória a Deus. Olha aí. É só romper a resistência. Não importa qual seja a dificuldade que os irmãos estejam passando nessa noite. Não importa qual seja a dificuldade que a sua família esteja passando. Não importa qual seja o empecilho que está impedindo o teu chamado de progredir. Deus é um Deus de resposta. Aleluia. Deus é um Deus de resposta. Essa pregação aqui está pronta há 2 semanas. Estava no propósito do monte com o pastor. No dia que o Senhor falou assim: ó, eu vejo vocês indo para uma banda para outra. No dia seguinte a gente comecei a preparar a pregação. Porque a gente sempre espera outra pessoa confirmar. Deus já tinha falado: começa a preparar as pregações, e depois você vai ter tempo. O pastor foi lá e confirmou. Deus respondeu no monte. E eu creio que a minha vida, a vida do pastor, ele é a resposta de Deus na minha vida. Porque não é fácil não você chegar em outro país sem conhecer nada praticamente. Aqui, como o irmão falou, as facilidades são muitas. As facilidades são muitas. Mas a gente tem que romper a resistência. Porque quando a gente pega um avião e desce aqui, tem uma resistência. Tem um demôniozinho aí, eu não falo demônio porque é baixo. Tem um demônio aí, que ele é a nossa resistência. Os crentes vêm para cá e eles esfriam. Eles desviam. É verdade. Os crentes, quando chegam aqui, eles viram os crentes. As pessoas que vêm e chegam aqui desviam e não tem força para voltar, elas voltam para o Brasil. Tem vários testemunhos de pessoas que não são crentes que contaram isso. Eu conheci pessoas que chegaram aqui na crente, desviou, perdeu tudo, voltou para o Brasil, sai no aeroporto. Meu Deus, misericórdia. É porque não consegue ter força. Não consegue ter constância. Não consegue romper a resistência do inimigo. Porque em todas as áreas a gente não vamos ter uma resistência. Mas o Senhor, Ele rompe. O Senhor, Ele destrava tudo. O Senhor, Ele quebra a corrente. O Senhor, Ele arranca a cadeia. Assim como fez Paulo na prisão, Ele tira da cadeia. Assim como tirou Daniel da cova de Deus. É só a gente crer que Deus faz o impossível. É só a gente colocar fé em Jesus que a gente faz o impossível. A fé é o vivificamento das coisas que não se vê. Se eu vejo o celular aqui, eu sempre tenho o celular. Agora se eu falar assim, eu vou comprar o iPhone 15, não sei se já tem. Isso é fé das coisas que não se vê, mas se pode alcançar. Nós podemos alcançar muitas coisas pela fé. A Bíblia diz que se a gente tiver uma fé no tamanho de grão de mostarda, se a gente ordenar um monte para jogar no mar de segurança, a fé, irmão, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente pode chegar aqui, um pregador, um profeta, e entregar algo na sua mão. Se
Se você não tiver fé, irmão, não vai valer de nada. É. É verdade. Mas a gente tem que ter discernimento. É verdade. Muitas vezes chegaram para mim e falaram: ó, Deus te pegou isso. Peraí, isso é discernimento. Será que está de acordo com o propósito de Deus na minha vida? Porque Deus ele nunca vai mandar você falar para você: ó, separa a sua mulher. Vai, você é casado, não importa a dificuldade, não tem esse tipo de milagre grande. Deus ele nunca vai ir contra a palavra dele. Contra a palavra dele, nunca vai ir contra a palavra dele. Ele zela pela palavra dele. Amém, Pai. Glória a Deus. Daniel, quando estava na cova de leão, ele foi, orou, levantou e agradeceu. Ele já agradeceu sem saber o que ia acontecer lá. Mas ele já agradeceu. Isso era fé. A fé que ele tinha no Deus dele, que ia livrar ele da cova dos leões. E Deus, Ele tem algo sobrenatural para derramar nossas vidas aqui. Estamos prestes a viver o avivamento. Glória a Deus. Estamos prestes a ir de encontro ao Senhor Jesus nas nuvens. Está perto, irmão. As coisas estão se estreitando. Glória. As coisas estão se estreitando. Cada vez está apertando mais, está ficando mais difícil. Principalmente os crentes. Para quem está lá fora, às vezes não sente nada, né? Às vezes até sente, mas quem está dentro sente muito, sente a opressão, as coisas apertando, a fúria contra as crianças, contra os jovens, e a gente tem que romper essa resistência, para a gente poder viver a plenitude do nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente tem que romper todas as dificuldades que estejam atrapalhando, colocar de lado. É o Senhor que está atrapalhando as nossas vidas de orar, a gente bota ele um pouco de lado. Se é as amizades que estão influenciando para o mau caminho, coloca de lado. Se você não colocar de lado, porque ele próprio Deus vai colocar. Deus ele não tem compromisso com quem é lá de fora. Ele tem compromisso com quem é aqui de dentro. A Bíblia não é escrita para pessoas lá de fora. A Bíblia é escrita para o povo dele, para os cristãos. Não é para quem está lá fora. A correção quando Jesus vem não é para os que estão de fora. É primeiro da casa. É primeiro da casa. Não tem como a gente querer libertar quem está lá fora se nós não estamos libertos. Aleluia. Não tem como a gente curar os que estão lá fora se nós não somos curados. Glória a Deus. Jesus, quando atravessa o mar para Gadara, e ele cura aquele endemoniado gadareno, ele diz: o endemoniado pede para ir com Jesus. Jesus não, vai ter com a sua família. Você já passou muito longe fora deles. Você primeiro é curado para depois curar os de dentro. O teu testemunho de hoje é para curar pessoas mais na frente. Não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja o impedimento, a tribulação, a fúria do inimigo na sua vida, isso é testemunho para você glorificar o nome do Senhor lá na frente. Não importa qual seja, meu irmão. O empecilho, a resistência que esteja impedindo a sua vida de avançar espiritualmente. Porque, como o irmão disse aqui mais cedo, aqui as coisas são fáceis. Aqui a gente consegue ganhar dinheiro, consegue mandar para o Brasil, consegue se sustentar aqui, consegue comprar um carrinho, um celular bom, comer bom de melhor. E a vida espiritual, como é que dá? Temos que começar a romper a resistência. Quando a gente começar a romper a resistência, Deus ele vai vir com a resposta para você e eu não esperamos. Daniel ficou 21 dias orando para ter a resposta do Senhor. E não pensa que quando você começar a orar, a jejuar, não vai ter resistência do inimigo. Aqui diz que
Tem feridas que nós temos, que não estão cicatrizadas ainda, mas quando cicatrizar, o Senhor vai te usar nessa ferida aí para curar outras pessoas. Se mantenha firme, não desanime. Vamos romper a resistência, o ano está quase acabando. Se você não desviou agora, não vai ser ano que vem que você vai desviar. A palavra de Deus diz em Isaías que agindo o Senhor quem impedirá. Agindo o Senhor quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Uma igreja unida, uma igreja forte. Quando a igreja está unida, quando a igreja está forte em oração, em unidade, Deus ele começa a trabalhar ao nosso favor. A gente vê a história da igreja, onde tinha os maiores dons, onde começou a igreja em Atos, tinha muitos milagres, muitas maravilhas, mas porque a igreja estava unida, estava em um só propósito. Não tinha irmão pensando, eu quero uma casa, outro eu quero um carro. Não, vamos ganhar algo para Jesus, vamos evangelizar, vamos avançar, é para frente esse ano, não podemos retroceder. E então Deus começou a multiplicar aquela igreja, Deus começou a fazer aquela igreja crescer. Ele caiu na graça do povo. Eles tinham comunhão. Eu, quando vim a primeira vez aqui nessa igreja aqui, eu me senti em casa. Quando eu conheci o pastor pela primeira vez, parecia que eu tinha conhecido há anos. É o Espírito Santo. Amém, É o poder de Deus. Amém, Jesus. Porque você chega em alguma determinada igreja, você até se sente impactado. Porém, quando a gente vai para a palavra, vida de oração, aí a gente começa a colocar na balança. A gente tem que ser estudioso da palavra. Aqui tem discipulado Rebedeiro, tem? Nas quarta-feiras. Irmão, não deixe de vir. Porque quem está firmado na palavra, na rocha, não é qualquer doutrina que consegue colocar a gente em qualquer igreja. Quem conhece a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, não é qualquer doutrina que nos engana, não é qualquer show que vai nos encantar, mas não, é aquilo que eu vou pegar, é grande, não é? Quem conhece a palavra, Aleluia. quem tem o Espírito Santo, Amém. quem já viu, quem já veio, quem já sentiu o poder de Deus, as coisas que Deus faz através da palavra dele, não é qualquer vínculo de doutrina. É verdade, Pai. Segundo Timóteo 4 diz, Paulo diz para Timóteo: permaneça firme na doutrina da palavra, porque vai chegar o tempo em que muitos vão procurar doutores, aqueles que agradam o ouvido. Mas eu creio que ainda tem gente que procura a verdadeira palavra. A palavra que confronta, a palavra que dói, machuca, mas é a palavra que vai te curar, é a palavra que vai te libertar. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, irmão, que vai curar a tua alma, a tua ferida. Não importa se é físico, não importa se é espiritual. A palavra ela cura. A palavra de Deus ela entra aonde o doutor, o médico não consegue entrar. A palavra de Deus ela penetra entre a alma e o espírito. É só Deus que sabe fazer isso. Não tem outro. É, Jeová. Não tem outro que consegue penetrar entre a alma e o espírito. A ciência não consegue. E eles não conseguem explicar. Quando chega o não crente, senta ali, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a cair a lágrima. Aleluia!
vai lá e fala aquilo que você precisa ouvir. Às vezes a gente quer sentar aqui e ouvir o papai falar comigo, quer você. Não. Tem vezes que tem que ter uma palavra de confronto. A palavra de Deus é de confronto. Quando o povo vem para apedrejar aquela mulher adulta, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Vieram para poder testar Jesus. Jesus usou a palavra, porque ele era o próprio verbo, ele era a própria palavra. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Foi saindo um por um. Não foi aquilo que eles foram buscar, eles queriam uma resposta, eles queriam uma ação de Jesus, não foi isso que ele encontrou. Eles escutaram aquilo que eles precisavam ouvir naquele momento. O Espírito Santo de Deus, ele se age assim no nosso meio. Ele fala com a gente, cada um de uma forma diferente. Alguns a gente vai ter que usar a palavra mais caroço, uma feijoada. Outros a gente vai ter que dar uma sopinha, é com amor. Já outra a gente tem que pegar. Aleluia, glória a Deus. Desse jeito. Eu sou novo, eu tenho 25 anos. Mas graças a Deus, ele me puxou das garras de Satanás e me trouxe aqui. Glória a Para Deus. chegar aqui hoje. Eu, com 16 anos de idade, eu me filiei a uma torcida organizada no Brasil. Rio de Janeiro, Flamengo. Me filiei a uma torcida organizada. Por algo que eu sofri na minha infância. Que uma mulher que trabalhava eu na rua. E então, eu vou tirar esse negócio de apanhar e começar a bater. Comecei a entrar para a torcida organizada no jogo, nos jogos, viciando. Foi com ingresso, daqui a pouco comecei sem ingresso. E irmão, somente para brigar. E as pessoas batiam no peito, batiam nas costas e falavam assim: não, cara. Tu é o cara. Continua assim que você vai crescer aqui dentro. Mas Deus não quis isso para mim. Aleluia. Quantas vezes ele me tirou da cara da morte? Eu sentia gosto de sangue, eu sentia cheiro de morte, ânsia de morte quando eu ia para jogo. Se era para matar ou se era para morrer, eu não sei, mas era ânsia de morte. Mas Deus me tirou de lá. Glória a Deus. Aleluia. Mas nesse momento que Deus tira, tem uma resistência, tanto nossa quanto do inimigo que não quer deixar. E eu retornei de novo. Deus falou: é assim? Então eu vou te dar um processo para você responder. Passei 3 anos respondendo o processo. E quando chega a carta, já passou 3 anos. Eu falei: deve ter caducado, né? Tem esse negócio de caducado no Brasil, né? Mas irmão, aquilo que a gente faz na terra, a gente vai pagar. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Em abril de 2018, eu e minha esposa perdemos nosso filho. Quando ela recebe algo, a gente retorna para casa, chega uma carta. Ministério para me se apresentar. Eu falei: agora está tudo ferrado, não dá para faltar, né? Perdi um filho, estava acabadaço. Ainda chega uma carta do Ministério Público. E lá, devendo advogado para pagar, o advogado falou: vai condenando aqui, não tem jeito. Um advogado, você pagando. Não tem jeito. Você fez? Mesmo na hora errada, isso é uma chave. Mesmo na dificuldade, na hora errada, você sempre tem que agir com a verdade. E Deus honra. Não importa o que você tenha feito, haja com a verdade. E Deus, naquele momento, entristeceu que o sonho era ser polícia. Eu não podia mais prestar concurso público. Saí de lá triste, fiquei mais um ano respondendo esse processo. Aí foi quando eu me converti. E no estudo, o pastor, o pregador, nos falou assim: aquele documento que você está lá, aquele processo, aquela ação na justiça
injustiça, aquele problema, não importa qual seja, chega em casa, não vou orar com você que agora não, você vai chegar em casa e vai usar a autoridade que Deus deu. Eu novo convertido. Eu cheguei em casa, assim eu cheguei em casa, minha esposa pegando o papel, dobrando, colocando na cama, joelhando e começando a orar. Passou alguns meses, no mesmo ano, liguei para lá, no Ministério Público, eu liguei lá para o advogado, não pago, eu ia pagar, não paguei, o Ministério Público lá resolveu, estava na mão de Deus. Liguei para lá e falei que eu gostaria de saber o processo como é que anda. Ele falou, disse 1h, 11h30, meio-dia já saiu para almoçar. Acabou de ser julgado e o juiz anulou todo o processo. Aleluia! Glória a Deus! Pensando para ele, mas vem cá, meu nome está limpo? Está limpo. Vem cá, eu posso prestar concurso? Pode. Aí, glória a Deus. Mas eu já no mesmo ano, fui para São Paulo prestar concurso para a Polícia Militar. Aquele advogado, ele faleceu já, mas eu queria, agora depois de um pouco mais firme na frente, ter voltado lá para mostrar o resultado. E outra, passou alguns meses, chegou outra carta do Ministério Público para mim na delegacia onde eu fui preso, pegar um documento para voltar no Ministério Público para ele ressarcir o dinheiro que eu dei de fiança com um acréscimo, os anos que eu fiquei respondendo o processo. Meu Deus! Tem coisas que só Deus faz. É verdade! Aleluia! Tem coisas que só Jesus faz. Glória a Deus! Peguei na mão de um advogado carnal, mas naquele momento, eu era um novo convertido, eu não me lembrava da passagem que Jesus diz que Ele é o nosso advogado fiel. Aleluia! Ele vai resolver os nossos problemas, a nossa causa impossível. Amém! Ele resolve. Aquilo que nós não conseguimos colocar a nossa mão, é Ele que coloca a mão. Aquela ferida na alma que nem quem está do seu lado conhece, é só o Espírito Santo que consegue colocar a mão e sarar. Aquela paz, aquele refrigério. Tem vezes que a gente pensa assim, meu Deus, como é bom aquele escudo que pega fogo. Aqui está frio, não estava frio, aí eu estava tremendo e não cheguei. Mas aqui já está pegando fogo, irmão. A sarça ardente, ela tinha fogo, mas não se consumia. Sabe por quê? Não adianta ser só fogo, é igual uma balança. Tem que ter palavra. Glória a Tem que Deus! ter resistência. Aleluia! Fogo. A gente só vai conseguir aguentar o fogo, o poder de Deus se a gente tiver palavra. Se a gente estiver na resistência, que é a palavra de Deus, aí sim Deus vai começar a dar fogo. Glória a Deus! Moisés vai me virar e vou ver essa grande visão. Por que a sarça está pegando fogo e não se consome? Ele era acostumado a passar por ali e ver sarça pegando fogo. Ali era quente, irmão. Aquela região era quente, era fácil de passar por ali com os gatos, os animais do seu sogro e ver lá a sarça pegando fogo. A sarça pegando fogo. Mas ele viu aquela lá que pegava fogo e não consumia. Ela não se queimava porque ela tinha resistência. E Deus ele vai começar a descer resistência na sua vida. Ele vai começar a descer poder na sua vida. É Espírito Santo de Deus que vai começar a encher o teu ser de dentro para fora. A gente vai começar a transbordar a unção que Deus me deu. Aquela unção que está retida, Deus vai começar a colocar ela para fora de novo. Muitos tentam parar, neutralizar a unção, abafar, mas não tem como, irmão. Quando você começa a se encher da palavra de Deus, começa a se encher, vai ter uma hora que vai começar a transbordar. Se não tiver gente para escutar, Deus arruma. A gente nesse tempo aqui, todas as vezes aqui em Portugal, eu e minha esposa, o marido da minha tia está de prova. A gente orando dentro de casa, do lado de fora da janela está lá, a vizinha. Eu recebo
Eu recebo. Aleluia. Não importa qual seja o ambiente, Deus vai enviar alguém para ouvir a tua palavra, para ouvir a oração, para ouvir o testemunho. Sempre tem alguém que é precisando ouvir. A palavra de Deus diz que é para a gente ir e pregar o Evangelho. Ir e pregar o Evangelho. Não é vir e escutar, não, é ir e pregar. Deus ele vai começar a derramar autoridade na minha e na sua vida. É no trabalho, é na faculdade, é na escola, é na vizinhança. Deus vai começar a derramar autoridade na minha e na sua vida para profetizar, para curar, irmão. E Deus ele vai fazer coisa extraordinária. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Você sentiu essa palavra para você? Deus convida a vir aqui na frente e orar com você. Você sentiu que está precisando de mais resistência, está precisando de mais poder, de mais unção. Aquilo que estava travado não consegue mais fluir. Vem aqui na frente. E o Senhor vai começar a botar no teu coração aquela vontade que tinha antigamente, aquele desejo, aquele coração pegando fogo, irmão. Eu estava um pouco frio, aí lá no monte eu comecei a sentir algo que eu nunca mais tempo não sentia, porque ele estava abafado, era o coração pegando fogo. Comecei a tremer, o coração pegando fogo para falar, para deixar Deus usar. Deus quer, um coração queimando pela palavra dele, um coração cheio da presença dele, cheio de amor. Aleluia. Feche os seus olhos. Se alguém estiver aqui, não está essa dor. Oh, glória, Pai. Deus é um Deus de resposta, Deus poderoso, se manifesta no nosso meio.